Vamos para a enquete, então? Vamos para a enquete de hoje. Pode soltar. Olha, pesquisa diz que um país, ele mede, né? Se mede a qualidade de um país pela educação. Como é que pode a gente se deparar com a greve dos professores há tanto tempo assim, hein, gente? E parece que está tudo beleza, parece que está tudo ok, né? Greve dos professores. Dá uma olhada no que aconteceu aí, nessa manhã. Professores em greve se acorrentam na Secretaria de Educação do Estado. Pois é, isso aconteceu hoje cedo, estão acorrentados. Qual a sua opinião sobre o governo não atender às reivindicações dos professores que estão em greve? Já vai fazer um bom tempo. Vamos falar sobre educação, sobre a greve dos professores. Eles se acorrentaram hoje, logo pela manhã, na Secretaria de Educação do Estado. Estão lá nas grades, acorrentados. Eu quero saber a sua opinião, qual que é a sua opinião sobre esse fato. A matéria aberta com a Mônica e você participa ao vivo conosco, 2534-1234. Matéria e fotos, Neto, do que está acontecendo nessas reivindicações, então, que estão sendo feitas pelos professores esses que na grande maioria sofrem tanto, principalmente dentro da sala de aula, com desrespeito e ainda não tem a valorização da profissão. Temos aqui algumas fotos, olha só, os professores então da rede estadual de São Paulo, que estão em greve, se acorrentaram em frente ao prédio da Secretaria de Estado da Educação. Tem também aqui, olha só, a categoria está em greve já há quase 80 dias. 80 dias. E eles se acorrentaram para chamar a atenção. Os professores reivindicam reajuste salarial de 75,33% e melhores condições de trabalho, porque a gente sabe que não é nada fácil enfrentar a sala de aula hoje em dia. Infelizmente, a falta de educação. E quando a gente fala em educação, a gente fala que é um dos setores primordiais que o governo deveria pensar, que é na educação do nosso país, que infelizmente deixa a desejar, e de repente a gente vê os educadores, os professores, nessa situação aqui, fazendo greve. Olha só, o grupo ele fez uma assembleia no vão livre do MASP, em que decidiram manter a paralisação, porque até então eles não foram ouvidos pelo governo, aí não foram atendidos nessas reivindicações, que é a questão salarial, mas além de tudo, né, são essas melhores condições de trabalho, melhores condições na sala de aula. A gente vê quantas situações precárias o professor hoje encontra, desde estrutura até mesmo com a falta de educação de muitos alunos que acabam aí ofendendo os professores em sala de aula, o que a gente sabe que é muito difícil. Quantos e quantos professores não estão afastados por conta de toda essa pressão vivida dentro de uma sala de aula. E você participa ao vivo conosco, quero saber a sua opinião. O que você acha dos professores estarem em greve? Estão em greve há mais aí de 80 dias, quase 3 meses de greve aí, com os alunos, né, tendo esse estado de greve aí, atrasando matéria, complicando a vida, né, dos alunos. Qual que é a sua opinião sobre o governo do estado não ceder às reivindicações dos professores? Participa ao vivo conosco, 2534-1234, respostas do Facebook. Olha só, a Elisângela Oliveira, ela diz que essa situação é um descaso. São eles que formam os futuros cidadãos e que infelizmente não são valorizados. A Rosana, ela diz, deveriam se lembrar que se chegaram onde se encontram hoje foi porque tiveram lá no começo um professor na vida deles que deu início ao seu aprendizado, que a gente jamais pode esquecer, né? Professor que gosta de dar aula, professor que ajuda o aluno. Olha só, a Rose, é palhaçada, deveriam ficar acorrentados aí até o dia que decidirem voltar a trabalhar. É um descaso com a educação. Depois vão querer que os alunos que vão todos os dias e voltam porque não tem aula, venham cobrir essas faltas desnecessárias nas férias. O Luciano, boa tarde, isso é um cúmulo, mas é assim que estamos vivendo. O governo tem que economizar para as Olimpíadas o ano que vem, diz o Luciano Souza sobre o não atender, então, as reivindicações dos professores. Olha, é um absurdo, a gente vê os professores em greve, nada é acordado, né? Para o governo não existe greve, eu nunca ouvi uma afirmação como essa, né, dizendo que não tem greve. Isso foi colocado e veiculado nos principais jornais. Ao mesmo tempo, a gente vê professores na porta da Secretaria de Educação acorrentados
né? Uma cena lamentável aí, cena essa que foi mandada para fora do país, onde todo mundo vê como é que é tratada a educação no Brasil. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Até quando a gente ficar se deparando aí com os professores em greve? E agora, para a gente ficar um pouquinho mais indignado ainda, estamos com uma tabela aberta aqui, hoje falando dos professores, onde compara anualmente o salário de um professor do ensino fundamental e a renda anual de um senador. Isso entre a Suíça e o Brasil. Olha só, a renda anual de um professor do ensino fundamental na Suíça é de R$213 mil a renda anual. Enquanto que no Brasil, isso representa R$21.624. 100% a menos, correto? Correto. Não que 100%. É muito mais. Muito mais 100%, eu estou sendo muito legal aqui. Tá sendo 21 muito... mil para 213 mil? É muito mais. Põe porcentagem a menos. Mas em compensação, os nossos senadores ganham menos que os senadores da Suíça, né, Mônica? Aí é que você se engana, viu, Neto? Enquanto na Suíça os senadores, eles não recebem salários, apenas indenizações. Já que no país a renda anual com um senador é R$1,5 milhão. O Marcos Brus manda essas reflexões para nós, hein, Marcos? A gente tem que pensar, né? R$1,5 milhão ganha isso? Põe de novo a tabela aí para nós. Aí, olha a tabela. 1,56 milhão, né? 1,56 milhão, gente. Fala a verdade. Como é valioso o nosso senador, hein? Puxa vida. E na Suíça, um país de terceiro mundo, um país onde as pessoas passam... não, desculpa. Estou confundindo com o Brasil. A Suíça, um país de primeiro mundo. Lá, o senador não ganha nada. Só ganha indenização aí, né? Indenização de gastos. Enquanto o professor lá ganha R$213 mil por ano, R$213 mil. Divide por 12 para você saber o salário de um professor. Aqui, coitado do professor, ganha 21 mil. 21 mil para entrar numa sala com 40 alunos. Olha, né, se a gente dividisse, né, por 10, seria 21 mil no mês, né? Ainda são por 12, né? Então seria 21, ou seja, o salário anual de um professor é o de um mês lá na Suíça. Exatamente. De Pensa ser professor? Olha, não, e ó, que vergonha. E olha que financeiro? vergonha. Aonde a gente fala que o Brasil, a maior prioridade que nós temos que pensar é a educação. Mas dá para pensar na educação quando a gente vê a valorização de um professor que tanto sofre na sala de aula com um salário desse? R$21.624 anual. Daí o professor vai lá, coloca a imagem do professor acorrentado, lamentável ver um professor que educa o seu filho, que educa o meu filho, que traz conhecimento, que estudou durante 4 anos, acorrentado na frente aí, né, na frente de um órgão que seria para proteger e valorizar o professor, que é a Secretaria de Educação de Estado. Os professores vão lá e se acorrentam. Um professor na Suíça ganha R$213 mil, quase R$21 mil por mês, lá na Suíça. E o coitado do professor aqui não ganha, né? Ganha 21 aí por ano. É uma vergonha, né, Brasil? Como é que a gente consegue evoluir? Como é que a gente consegue salvar nossas crianças se o caminho mais óbvio para isso, que é a educação, o caminho correto, o caminho que desperta a curiosidade, que desperta a inteligência, que desperta a vida boa, a boa vida, que é a educação, não é valorizada através dos nossos professores? Como é que a gente muda? Quanta demagogia tem esse país chamado Brasil, né? E aí, população? Vamos acordar, população. É o seu filho que está na reta. É o seu neto que está na reta. Porque quem tem a possibilidade, sabe muito bem que não vai conseguir grandes coisas estando numa educação como é no Brasil. Quem tem a possibilidade, vai estudar fora. Vai ser profissional lá fora. Vai ser profissional lá fora. Vai ganhar o salário lá de fora. Quem tem essa possibilidade, salva os filhos. Quem tem a possibilidade, salva os filhos, mandando estudar fora do país, ganhando conhecimento. Agora, como é que pode educação nesses trajes? 2 semanas atrás, uma menina de 12 anos foi violentada, né, por 4 ou 5 alunos numa escola. Como é que pode isso acontecer, gente? E professor, Neto, quantos professores não apanham? Apanham de aluno dentro da sala de aula. A gente vê que, né, a autoridade do professor não vale mais nada dentro de uma sala de aula. Quantos e quantos alunos não, né, acabam batendo em professor em plena sala de aula? Quantos e quantos vídeos não vazaram na internet desse desrespeito todo? Mandaram para nós, a professora, um rapazinho lá, passando a mão da professora. Na biblioteca. Na biblioteca, passando a mão da professora, batendo na cara dela.
Isso é país, é Brasil. E a professora sem ação, né? Renato Russo já falava, que país é esse? O senhor acha que mudou alguma coisa? Na época que o Renato Russo cantava isso? O senhor que tem meia idade, o senhor conhece o Renato Russo, né, do Legião Urbana. Que país é esse? Ele já cantava lá atrás. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Ó a Petrobras aí. Eu queria que todos os escândalos de corrupção viessem à tona desse país. E que a justiça fosse feita, né? Aí já é outros 500, né? Porque vem à tona e aí, infelizmente, muitos acabam se esquecendo dos escândalos que acontecem e aí acaba tudo em pizza, né? Não há justiça. O dinheiro, só desse dinheirama não volta para os cofres públicos, não volta para o nosso bolso. Não volta. Agora teve acaba ficando lá na conta. Teve um que quer devolver lá, né? Envolvido aí no escândalo da FIFA, quer devolver 400 milhões, ele quer devolver. Né, tá doente, tá com câncer, tá morando nos Estados Unidos, tá com medo em cana, né? Porque lá não tem boi, não. Lá roubou, vai preso. Aqui roubou, fica em casa, né? Fica em casa, fica ali, né? Não são todos. Coitado do pobre é preso. E alguns aí que são presos, mas a grande maioria pagou, aí vai ver, tá fora da cadeia, tá beleza, né? O caso daquela Georgette, eu sei como é que chama aquela mulher lá, que do escândalo da aposentadoria, estava trabalhando no Rio de Janeiro, estava trabalhando num cargo público, roubou milhões de brasileiros e estava trabalhando num cargo público no Rio de Janeiro. É vergonha. Brasil! Ô pátria que parece mais tem resposta no nosso Facebook, vamos falar da enquete. Professores acorrentados com a desvalorização da educação nesse país. Como minha sogra fala, para quem é bacalhau basta. Eu já estou de saco cheio, eu quero coisa nova, eu quero coisa boa, não quero coisa pela metade, meia boca. Quero uma educação decente nesse país. É o que todos querem. Olha só, o José Barbosa, ele participa aqui com a gente, ele disse que tem que acorrentar os governadores, o governador nessa grade aí. A Silvia, muito triste essa situação, lamentável a situação dos professores no nosso país, no Brasil. O Marcelo Nicoletti, ele diz, essa é a pátria educadora? Professores sempre desrespeitados e maus pagos. Isso é uma vergonha. E o Marcos Bluisman, participando com a gente, ele diz, não precisamos de professores, precisamos de ministros, deputados, senadores, vereadores, sindicalistas. O professor pode ser nocivo ao sistema. Pode ser nocivo, né? Ele educa, né? Ele educa, faz a gente pensar, faz a gente questionar. Olha, o grande temor de quem faz coisa errada, o grande temor de quem está fazendo coisa errada ou quem faz coisa errada é o questionamento. Nunca o senhor e a senhora pode ser privado de questionar. Quem não deve, não teme. Temos que questionar a todos. Não importa se é o juiz, não importa se é a presidente, não importa se é o governador, não importa se sou eu, não importa quem seja. Questionar é um direito. Todos nós podemos questionar e todos nós somos sujeitos a serem questionados. Agora, temer isso, aí já é uma outra coisa.